Hoje, em Senhores da Guerra. Vamos apresentar o momento em que o mundo esteve mais perto de uma guerra nuclear. E não foi durante a crise dos mísseis de Cuba, mas sim em um evento que quase ninguém conheceu e que ocorreu logo ali, na década de 80. Prepare-se para embarcar nessa impressionante aventura, conhecida como Operação Able Archer 83. Durante décadas, esse episódio ficou escondido em documentos confidenciais, relatórios classificados e arquivos de inteligência que só vieram à tona anos depois. E quando essas informações começaram a ser analisadas, uma conclusão se tornou inevitável. A humanidade quase foi destruída por engano. Estamos falando de novembro de 1983, no auge da Guerra Fria. De um lado os Estados Unidos e a OTAN, do outro a União Soviética. Dois blocos armados com milhares de ogivas nucleares, prontos para reagir em questão de minutos. Mas havia algo diferente naquele momento. A liderança soviética estava convencida de que um ataque nuclear real poderia acontecer a qualquer instante, e isso não era apenas paranoia. Os Estados Unidos haviam instalado os mísseis Pershing II na Europa. Esses mísseis eram capazes de atingir Moscou em poucos minutos, praticamente eliminando qualquer tempo de resposta. Para os soviéticos, isso mudava completamente o equilíbrio estratégico. Não se tratava mais de dissuasão. Se um ataque viesse, poderia ser impossível reagir. É nesse contexto que surge uma operação secreta pouco conhecida, a Operação Ryan. O objetivo era simples e assustador ao mesmo tempo: identificar qualquer sinal de que o Ocidente estivesse prestes a lançar um ataque nuclear. Qualquer padrão fora do normal poderia ser interpretado como o início da guerra. E aqui começa o verdadeiro problema, porque em novembro de 1983, a OTAN inicia um exercício militar chamado Able Archer 83. Oficialmente era apenas um treinamento de rotina, um exercício para simular como funcionaria a comunicação e a cadeia de comando em caso de guerra nuclear. Mas esse exercício tinha uma diferença crítica. Pela primeira vez, ele simulava com realismo extremo todas as etapas de uma guerra nuclear: uso de códigos reais, comunicação estratégica, movimentação de tropas e até a transição para níveis de alerta nuclear. Para quem estava dentro da OTAN, aquilo era apenas um treinamento mais sofisticado. Para quem estava observando de fora, parecia outra coisa. A inteligência soviética começou a captar sinais que, dentro da lógica deles, eram alarmantes demais para serem ignorados. Comunicações intensas, movimentações militares, padrões operacionais compatíveis com o ataque real. Tudo indicava que aquilo não era um exercício comum. E é aqui que o mundo entra no ponto mais perigoso da história moderna. Porque, seguindo a própria doutrina militar, a União Soviética começa a se preparar para uma resposta nuclear. Caças armados são colocados em prontidão, mísseis são preparados, unidades estratégicas entram em estado de alerta máximo. Não como um teste, mas como uma reação possível a um ataque que eles acreditavam estar prestes a acontecer. O mais assustador é que naquele momento bastava mais um sinal errado, mais uma interpretação equivocada, para que a resposta fosse acionada. E diferente de outras crises, aqui não haveria tempo para negociação. Não haveria telefonemas entre líderes, não haveria discursos diplomáticos. Se a decisão fosse tomada, os mísseis seriam lançados em minutos. O mundo não saberia o que estava acontecendo, até ser tarde demais. Mas algo inesperado acontece. Dentro da própria estrutura soviética, alguns analistas começam a questionar aquela leitura. Eles percebem que, apesar de todos os sinais parecerem reais, ainda havia inconsistências. Pequenos detalhes que não se encaixavam perfeitamente em um cenário de ataque nuclear iminente. Essa dúvida, quase invisível, muda tudo. Porque ao invés de reagir imediatamente, a União Soviética decide esperar. E essa decisão provavelmente salvou o mundo. Dias depois, fica claro que tudo não passou de um exercício militar. A OTAN nunca teve a intenção de lançar um ataque. Mas para os soviéticos, aquilo parecia exatamente o contrário. Anos mais tarde, com a desclassificação de documentos e relatos de oficiais envolvidos, a verdade começa a emergir.
o episódio que quase ninguém conhecia. Foi, na realidade, um dos momentos mais perigosos da história da humanidade. Mais perigoso do que Cuba. Mais próximo de um lançamento nuclear real do que qualquer outra crise pública. E o mais inquietante de tudo é perceber que não foi uma decisão consciente de guerra que quase destruiu o mundo, mas sim um erro de interpretação, um exercício que parecia real demais, uma inteligência que acreditou ver um padrão, e um sistema militar preparado para reagir antes de confirmar. Isso revela algo muito mais profundo. Durante a Guerra Fria, o maior risco não era apenas a intenção de atacar, mas a possibilidade de interpretar errado. E quando armas nucleares estão envolvidas, interpretar errado é suficiente. Talvez o mundo não tenha sido salvo por estratégia, nem por diplomacia, mas por algo muito mais frágil, dúvida. E isso levanta uma questão desconfortável. Quantas outras vezes estivemos tão perto, sem sequer saber?